Colégio Alta Paulista de Tupã, Capitupã, em atividade há quase 2 décadas. É hoje uma das mais respeitadas instituições educacionais de toda a região. Nossa missão é promover uma educação integral, capaz de superar os desafios humanos de um mundo em constante mudanças, formando cidadãos conscientes de suas responsabilidades e preparados para o protagonismo na construção de um futuro sustentável. Em parceria com o Sistema Poliedro, o colégio proporciona aos alunos experiências incríveis de atividades educativas dentro e fora das salas de aula. Venha conhecer nossa estrutura e o nosso plano de ensino. Colégio Alta Paulista. Crescer e aprender para um mundo novo. Colégio Alta Paulista, pra vida, pra você crescer. Colégio Alta Paulista, para um mundo bem melhor. Colégio Alta Paulista, para a gente ser maior. Colégio Alta Paulista. Muito boa noite, leitores do portal Mais Tupã. Tá no ar mais um Cultura e Café, programa de entrevistas que foi criado como forma de oportunidade do artista poder mostrar seu trabalho, sua arte, enfim. Eu já vou pedir para vocês que na noite de hoje, na noite do último programa Cultura e Café do ano, compartilhe a live aí com seus amigos, com seus vizinhos, parentes, manda aí nas listas de transmissão, chama o pessoal para assistir, que hoje a gente tem uma entrevista super bacana com ele, que é funcionário da prefeitura aqui de Tupã, bibliotecário municipal, mas também ocupa hoje o cargo de presidente do Conselho de Políticas Culturais aqui da nossa cidade. Falo de Tarcísio Vieira Mendes, presidente do Conselho de Cultura. Seja muito bem-vindo, Tarcísio. É uma honra para a gente poder te receber aqui nesse último programa do ano, a gente fazer um apanhado geral dos trabalhos do Conselho de Políticas Culturais, esse conselho que foi criado justamente para discutir o desenvolvimento da cultura do nosso município. E para nós é um prazer muito grande poder fazer o último programa do ano com a sua presença. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. É uma grande honra também para mim poder estar aqui, passando um pouco da minha trajetória e, claro, falando de cultura, principalmente, e do Conselho de Cultura, tá? Representando aqui todos os meus companheiros ali do Conselho. É uma pena que o nosso estúdio não é grande o suficiente para receber todo o Conselho, que realmente seria interessante a gente poder conversar com todo mundo, mas quem sabe aí para frente a gente vai chamando devagarzinho alguns diretores, né, alguns conselheiros, para poder fazer a entrevista e falar um pouquinho mais sobre a cultura. Mas o Tarcísio está representando muito bem o Conselho, não só nos trabalhos do Conselho em si, né, nas discussões e deliberações do Conselho, mas também aqui hoje com a gente, conversando sobre a cultura e sobre o seu trabalho. Tarcísio, você é bibliotecário hoje, né? Sim. Mas eu queria saber um pouquinho antes, lá de trás, a sua infância, a sua adolescência. A gente sempre começa com essas perguntas, né, querendo conhecer um pouquinho sobre a vida pregressa da pessoa, para a população, quem nos assiste agora, né, os leitores e os internautas, possam conhecer um pouquinho da sua trajetória. Você nasceu em Tupã? Isso, sou natural daqui de Tupã mesmo. Passei toda a minha infância e adolescência aqui em Tupã. Nasci em 87, já tenho uma... Nossa, quase a idade do meu irmão. Nossa, tem uma trajetória. Bem novinho. Sim. Então, e estudei aqui em Tupã, fiz ensino médio no Joaquim Abarca, depois fiz Cefam, magistério, fiz cursos técnicos, toda essa trajetória aqui dentro de Tupã. Saí de Tupã para estudar biblioteconomia, fui para Marília, para a Unesp. Sim. Você morou lá ou você fazia o... Eu fiz um bate e volta no primeiro ano porque eu fazia conservatório aqui em Tupã. Conservatório No Conservatório Vila Lobos eu fazia contrabaixo lá. Ah, então além disso você é músico também? Sou formado. Ai, eu não exerço, mas eu sou formado. E eu fazia o bate e volta no primeiro ano apenas. A partir do segundo ano eu morei em Marília, até o final do curso, depois eu retornei para Tupã na oportunidade, eu passei no concurso público e vim assumir o cargo de bibliotecário aqui na Prefeitura Municipal, onde ocupo até hoje. Tá até hoje. Isso. E você trabalhou, antes de trabalhar na Prefeitura, eu trabalhei em alguma outra área, alguma coisa? Não, dentro da biblioteconomia, né, como estagiário. Como estagiário. Isso, né, na Unesp eu fui estagiário da Coordenadoria Geral de Bibliotecas, que era um trabalho extremamente técnico, né? Eu fazia catalogação de obras do Instituto de Física Teórica, posteriormente da Biblioteca de Relações Internacionais da Unesp também. Aí eu tive uma bolsa FAPESP, que foi uma bolsa de fomento técnico, e dentro dessa bolsa eu passei a
Aí eu tive que sair da CGB, passei para a biblioteca do campus, onde eu fui bibliotecário fazendo a catalogação, indexação, classificação dos trabalhos específicos do Centro de Relações Internacionais da Unesp. Sim. Também durante a graduação eu fui fundador da EGID, fui um dos fundadores, né? Entrei como vice-presidente da EGID, que é uma empresa júnior de gestão da informação. Trabalhei também dentro da EGID, mas era um serviço um pouco mais leve, assim, era uma empresa júnior, né? E ainda era um embrião, ela estava no começo. Passado o tempo de FAPESP, né, eu já me formei, já havia feito concurso público antes de me formar e acabou dando certo a questão temporal ali, eu consegui chegar a colar o grau, retirei o meu registro, né, dentro do Conselho de Biblioteconomia e assumi já o cargo de bibliotecário Aqui na prefeitura? Na prefeitura, na Biblioteca Professor Tobias Rodrigues. E você está desde quando na prefeitura? Estou desde 2010. 2010. Isso. E logo em seguida, o trabalho da biblioteca em si, eu não conheço muito a fundo, mas eu fui secretário de Cultura, inclusive no período que você já estava na secretaria, na prefeitura, que a Secretaria de Cultura que coordenava os trabalhos da biblioteca. Basicamente, explica para os nossos leitores e internautas como funciona o trabalho de biblioteconomia, de bibliotecário em si. Porque o pessoal acha que é só ir ali pedir o livro e entregar, né? A gente tem um estigma muito grande, né? Que o bibliotecário ele é visto como aquele guardador de livros. Guardador de livros, é mais ou menos isso. E é uma coisa um pouco mais ampla do que isso, né? A biblioteconomia, ela trata da informação, armazenamento da informação, recuperação dessa informação armazenada e disseminação para o usuário, que é aquele leitor final, a pessoa que vai utilizar essa informação para determinado fim. Não necessariamente ele vai atuar dentro de uma biblioteca, e principalmente dessas bibliotecas padrão que a gente conhece, que é a biblioteca física com os livros nas estantes. Ele pode estar atuando em qualquer tipo de acervo, tanto de forma física como também de forma digital. Ele pode tratar informação para fins específicos dentro de determinadas empresas. Ele pode estar tratando essa informação para fins probatórios e para fins de lazer também, que é onde a gente já cai mais no campo da biblioteca pública. E eu também lembro quando eu estava na secretaria, e eu falo desse período específico porque foi um período muito produtivo para a cultura de Tupã, e nós identificamos que além disso, desse trabalho técnico de bibliotecário, você também realizava outros projetos, né, outras ações dentro da própria biblioteca e com parcerias externas, né? Inclusive foi você que criou a rede social da Biblioteca Municipal Tobias Rodrigues. Ah, sim. Foi uma forma de tentar tirar a biblioteca do local, do físico, e tentar disseminar um pouco mais, levar a biblioteca para o conhecimento das pessoas. E a partir daí atrair mais pessoas para dentro da biblioteca. Desde quando eu entrei na biblioteca, antes mesmo de eu entrar também, eles faziam muitas ações muito legais dentro da biblioteca, fugindo um pouco do ambiente da leitura, passando para o teatro, para a música, atividades de artesanato, para atrair público para dentro da biblioteca, para que a gente pudesse arrebanhar mais leitores, mais usuários. E também para a gente poder estar disseminando de outras formas, não só através da leitura, mas também de todas as representações artísticas, o conhecimento e levando também o lazer à população. Se eu não me engano, quando eu entrei, a gente fazia um projeto muito legal, que era o projeto Autor do Mês. Sim, eu ia perguntar exatamente esse projeto. E eu me lembro que foi na sua gestão que a gente deu uma profissionalizada uma imaginada no projeto. Fechamos uma parceria com uma faculdade aqui de Tupã, se não me engano, acho que foi a FAP, e eles mandavam professores para a biblioteca. Antes era só uma exposição. A partir da entrada deles, a gente começou a ter, além da exposição das obras de determinados autores, também começamos a ter bate-papos com professores, com alunos do curso de letras, e também eles deram um novo significado ao projeto, trazendo autores que caíam no vestibular, preparando o público que ia para a biblioteca, que já era um público específico, assim, já do terceiro colegial, segundo colegial, antigo, né, terceiro colegial, que já estava pensando no vestibular e tinha que ler aqueles livros que aquelas obras específicas, né? E obras que muitas vezes são excelentes, mas a gente lê de forma
preconceituosa, porque nós somos obrigados a ler essas obras. Eu lembro disso, Escaravelho do Diabo, A Ilha Perdida, né? Tipo, obrigado a ler. Exato. A gente, por exemplo, você pega o Machado de Assis, é um autor espetacular, são obras lindas. Lindas, Só que a gente não aproveita quando a gente lê, porque a gente está lendo para aquela obrigação de ler. E dentro do projeto Autor do Mês, naquela época, a gente conseguiu quebrar esse paradigma que existia aí dentro do Machado de Assis e de todos os outros autores que são obrigatoriedades para os vestibulares, e tornamos esses autores mais interessantes, assim, vamos colocar assim para o grande público. E com acesso à internet, porque hoje a gente tem os e-books, os audiobooks, e, enfim, e o acesso à internet, a garotadinha hoje com 2, 3 anos de idade, a mãe já dá um celular, que é até um pouco para se livrar da criança, né? Que a gente sabe muito bem que existe isso. Não é generalidade, mas a gente, né? Já acontece. Com esse acesso facilitado à internet, você acha que a leitura de livros físicos, ela diminuiu, ela se manteve, ela aumentou? O que você acha? Você que está ali dentro. Olha, a leitura, ela não diminuiu. Com a internet, com o advento da internet, ela até aumentou. A leitura do livro físico talvez tenha diminuído porque a gente passa a ler o livro no outro formato, que é o formato digital, o suporte digital. Sim, sim. E a tendência é que cada vez mais o digital substitua o físico. Isso é algo particular meu. Eu acredito que é uma questão de evolução. A gente, a partir de determinada... acho que, vamos pegar de 10 anos para cá, a gente começou a entrar em contato com os e-books, e cada vez mais acho que o livro físico ele vai perder o espaço para o livro digital. O livro digital ele apresenta N vantagens sobre o físico, mas isso também não vai diminuir o número de leitores, também não vai acabar o trabalho do bibliotecário. Essa informação ela vai precisar ser tratada para ser levada até o usuário. E o mercado editorial no todo ele vai passar por uma revolução, mas ele vai estar cada vez mais pujante. Bom, vamos aproveitar aqui para dar uma paradinha e agradecer o pessoal que está nos acompanhando agora, o Valdemir de la Bona, um abraço, Valdemir, Caio Damasceno lá da Aldeia dos Índios, um forte abraço, um amigo nosso lá da Aldeia dos Índios, Roberto Melo, está acompanhando de novo mais uma live, ele acompanha todas, a semana passada ele disse que não conseguiu acompanhar, então um abraço, Roberto, obrigado pela sua companhia. Doutor Emílio Gimenez, acompanhando mais uma live. Inclusive, doutor Emílio, precisamos marcar a nossa entrevista. Uma pessoa, pai do Duda Gimenez, uma pessoa uma amizade muito grande que a gente tem, e eu preciso marcar uma entrevista com ele. Já estou devendo essa, mas a gente vai marcar sim, doutor. Elza Sassá, funcionária da Secretaria de Cultura. Enfim, quem tiver uma pergunta, que quiser saber alguma coisa sobre o trabalho, a trajetória do Tarcísio na biblioteca ou como presidente do conselho, que é o motivo dele estar aqui hoje, pode mandar para a gente aqui nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em perguntar para o Tarcísio. Tarcísio, continuando a história da biblioteca. Agora, ano de 2019, início de 2020, estourou uma pandemia. Proibido todo mundo se juntar, proibido aglomeração, biblioteca fechou. Precisou fechar. O que a biblioteca tem feito? E teve outro detalhe, né? A Corporação da Polícia Militar precisou se instalar no prédio onde funciona a biblioteca municipal por conta do imprevisto técnico no prédio da polícia. Então, como é que está a biblioteca nesse período, né? Que foi tão crítico para todo mundo? Assim, a pandemia... No início da pandemia, nós fomos pegos de surpresa, fomos obrigados a fechar a biblioteca por uma questão de saúde, né? Sim. E a partir do início da pandemia, a gente fechou, nós encerramos todas as atividades da biblioteca. Nós não emprestávamos mais livros, nós não recebíamos mais usuários de forma alguma. Houve esse problema com a polícia militar e, já que o prédio da biblioteca estava fechado, então... O prefeito optou por deixá-los lá até que a gente pudesse realocá-los em outro lugar, tendo em vista que a biblioteca não poderia ser utilizada, sim, o prédio estava lá parado. Meio que deu certo, né? Acabou coincidindo, uma coincidência, né? Exatamente. Mas que teve o seu lado, enfim, positivo. Isso, então, e esse fechamento também não foi uma coisa particular nossa, né? Todas as bibliotecas dentro do CISEB, dentro do estado... Aliás, do país, né? Do país no todo, elas precisaram ser fechadas.
A partir de então, a gente teve tempo para se reorganizar estruturalmente, repensar a parte de catalogação, serviço técnico da biblioteca. Nosso sistema também ele passou a funcionar de outra forma. Nós ainda utilizamos a mesma empresa de software, mas ele passou no formato local desktop para um formato web. Então, essa pausa para a gente foi bom para a gente se reorganizar nesse sentido. Com o afrouxamento as coisas melhoraram, né, na questão da pandemia, nós passamos a emprestar livros. De que forma? Mas de forma ainda remota. Nós ainda não podemos receber os usuários dentro da biblioteca. Então, por exemplo, o usuário ele tem interesse em determinada leitura, ele pode estar consultando o acervo da biblioteca através do site da prefeitura. Ele vai encontrar o link lá da biblioteca, onde ele vai poder fazer uma consulta por autor, título ou assunto. Feita essa consulta, ele pode estar entrando em contato com a Secretaria de Cultura. Sim. E agendando a retirada desse material. Se o usuário não tiver um cadastro já feito na biblioteca, a gente faz o cadastro para ele, a gente pede a documentação dele, como se fosse aquele serviço que a gente faz no balcão da biblioteca. Se ele já tiver o cadastro, a gente já empresta o material, lança o material direto no cadastro dele, com as mesmas regras de empréstimos que nós tínhamos antes, que é o empréstimo de 3 livros por 7 dias, podendo renovar se não tiver uma lista de espera nesse material. Estamos funcionando dessa forma até então. Aguardando aí para ver como as coisas vão. A biblioteca já tem projeto, né, para a biblioteca ser abrigada em outro prédio. Sim. Já tem estudo para abrigá-la naquele prédio onde tem o Teatro Municipal, que é um complexo, né, no Espaço Exato. das Artes. Mas agora surgiu uma outra opção, inclusive depois a gente vai entrar nesse assunto, que é a união entre as secretarias de Educação e Cultura, e que tem um espaço que está sendo construído através de um convênio com o governo federal e que vai abrigar uma grande biblioteca, e talvez a Biblioteca Tobias Rodrigues possa, né, a gente de repente fazer um estudo para saber se é viável. Certo. A biblioteca tem acervos, você tem noção do volume de acervo da biblioteca? Nós temos atualmente catalogados mais de 32 mil livros. 32 mil livros? Ah, tá. Livros no que eu digo, livro físico. Mesmo, em códice, formato códice. Então, o livro padrão que a gente tem. Exato. Então, são 32 mil obras. Só que nós temos também obras numa reserva técnica, que não está no acervo por falta de espaço. Também temos um acervo de audiolivros, que estão em CDs, sim. A biblioteca também faz empréstimo desse material. Temos um acervo em braille. Então o acervo em braille é muito bacana. É legal. Aquele acervo que chegou, acho que na sua gestão, que sim. Fizemos aquela estante. Uma prateleira grande, né? Eles são bem volumosos, né? Por conta dos furinhos. Exato. E a gente começou, todo esse acervo que nós temos de braille, ele foi doado para a biblioteca através de uma instituição que cuida da inclusão e da disseminação da leitura para o deficiente visual. Temos algumas outras obras também que não vieram da Secretaria de Estado, mas a maioria dessa instituição. E, além disso, nós também temos um acervo de DVDs, de filmes. E, se eu não me engano, de audiolivros nós temos em torno de 800 obras. Eu não tenho os dados aqui exatos, né? É difícil precisar assim, mas é mais ou menos em torno disso. É uma biblioteca considerável, né? Considerável. É um volume grande de obras e a variedade de obras, né? Sim, são físico, braille, áudio, enfim. E é uma biblioteca que só não cresceu mais justamente por causa do espaço. Nós vamos entrar na questão do espaço, mas antes, porém, todavia, contudo, entretanto, quero mandar um abraço aqui, mas também aproveitar. Dr. Valdir Brandão, que está acompanhando o nosso programa. Gosto muito do seu programa. Obrigado, Dr. Valdir. Forte abraço. André Black Rap, o Ed, lá do laboratório, que ia ser o entrevistado do dia 5, o próximo programa ia ser o Ed, mas ele vai ter que levar a filha para assumir. Bom, eu não sei se ele já divulgou, não vou divulgar, não vou queimar, mas ele tem um projeto muito bacana e a filha dele está envolvida e ele vai ter que fazer uma viagem, não vai estar aqui. Então, um forte abraço a todos vocês que estão acompanhando. Jaci Penteado, uma grande escritora, que também já esteve aqui. Tarcísio, agora falar sobre o seu trabalho. Eu não sei, como coordenador de antologia, como editor, eu não sei como é que funciona, porque você, quando a gente estava lá, a gente
realizou o 4º Festival de Literatura. E fizemos uma antologia com todas as obras que foram classificadas, né, que foram premiadas e que fizeram parte da antologia. E o Tarcísio foi o organizador desse livro. Muito bacana, né? Um trabalho realizado assim, portupaense, né? Porque muita gente busca o trabalho profissional de fora, né? E a gente trabalhou com quem é de casa. Exato. E não foi só essa, né? Não, tem mais antologia. Essa, se eu não me engano, são 2 antologias. São 2 antologias. Depois teve o da 5ª, né? Do 5º Festival de Literatura. Também. Que eu já não era mais o secretário, mas foi editada. Sim, nós tivemos essas 2 antologias que eu trabalhei como organizador assim, numa parte editorial mesmo da obra, né? Da parte de diagramação, em todo o processo que envolve a confecção da obra. Foram nessas antologias. É um trabalho muito legal, porque a gente, além da gente estar produzindo um livro aqui 100% tupaense dentro da nossa cidade, a gente também ajuda a divulgar o trabalho dos nossos escritores. E aqui, não só de Tupã também, mas tinha gente de Portugal também, que é o Rui Sobral de Portugal, teve gente de tudo que é estado, foi muito bacana fazer esse festival, e se Deus quiser a gente vai voltar a realizar. Sim, tomara. Nós temos também dentro lá da biblioteca, nós temos um acervo específico de autores tupaenses. Nós temos muitos autores daqui da cidade. Inclusive, até recentemente, nós tivemos 2 livros escritos por tupaenses. Um da Laís Takahara, se não me engano. Sim, eu tenho um exemplar. Ela doou para a biblioteca também alguns exemplares. E do Rafael também, Rafael Biquerucci, escreveu também uma obra. Sim. Que chegaram para a gente ali na biblioteca foram esses 2. Mas tem muita gente que escreve aqui em Tupã. Nós temos até uma representação dentro do Conselho de Cultura. O titular é o Dr. Alcione, também escritor. E existem muitas pessoas que escrevem e que têm potencial para escrever aqui em Tupã. Uma das edições do Viagem Literária, que é um programa que a biblioteca faz parte, é um programa da CISEB e SP Leituras, e a biblioteca de Tupã, a Tobias Rodrigues, ela está inserida nesse meio. Ele trata justamente dessa parte do incentivo para que se escreva, né? Então eles mandam autores para a biblioteca e eles também dão uma oficina em suas edições de escrita criativa. Nós tivemos uma edição que nós fomos premiados com essa oficina, nós pudemos trazer essa oficina para Tupã. Na época ela foi ministrada pelo me fugiu o nome dele agora, mas enfim, nós tivemos uma edição ali na biblioteca, tivemos participação mais ou menos de 20 ou 25 inscritos. Foram pessoas que já tinham contato com literatura, mas aperfeiçoaram a prática da escrita e puderam estar, de repente, até publicando, produzindo alguma coisa já para cair nessas publicações. E essas antologias, elas são importantíssimas, porque às vezes a pessoa não tem condições de fazer um livro sozinha, né? Exatamente. De publicar um livro. Ela não tem nem condições de publicar, condição material, e também ela não tem tanto conteúdo também para publicar um livro inteiro. Mas ela pode participar publicando um capítulo, de repente publicando um conto. Aqueles editais que o edital do ano passado, o Instituto Luiz Bertazzoni realizou a inscrição de um projeto, de uma proposta, para justamente realizar o Festival de Literatura aqui em Tupã. Então, possivelmente esse ano de 2022, esperamos que a pandemia, né, cesse de vez e que a gente possa realmente realizar essas ações que são muito importantes. E falando em ações muito importantes para a cultura de Tupã, falar sobre o Conselho de Políticas Culturais, né? Desde 2013, o Conselho foi criado, né, pela Lei Cidinha Faleiros, que previa a criação do Conselho, em 2011. Mas ele só foi empossado em março de 2013. E você fez parte do primeiro Conselho, né? Como suplente, mas já fez parte desde então. Exato. Eu entrei no Conselho... acho que foi a convite, se não me engano, acho que foi convite seu ou alguém dentro da prefeitura. Eu sempre estou no conselho sempre como indicado do Poder Executivo. Exato. Entrei como suplente. Só para o pessoal de casa entender,
O Conselho de Políticas Culturais é paritário, ou seja, 50% da iniciativa privada, artistas de Tupã, indicados pelos setores culturais, né, enfim, e 50% indicado pelo Executivo, pelo Poder Executivo, pela Prefeitura. Então, o Tarcísio já começou a fazer parte como indicado do prefeito. Do prefeito. Sempre estou lá, todas as gestões como indicado do prefeito. Em 2015, se eu não me engano, eu já passo para a titularidade dentro do conselho. E até então eu fiquei sempre como representante do prefeito. Tive muita facilidade para participar de todas as ações do conselho, porque as reuniões, as discussões eram todas feitas sempre dentro da Secretaria de Cultura. Uhum. E a biblioteca está no mesmo prédio, então para mim é fácil, é próximo. Na última gestão, né, em 2019 para 2021, aliás, desculpa, 2020 e 2021, né, eu fui convidado para estar integrando uma chapa e entrei como vice. O nosso presidente ele precisou se ausentar, eu assumi no último semestre agora. Tá. Uma coisa importante que você disse é sobre a indicação de pessoas ligadas ao setor do conselho propriamente dito, porque a gente tem vários conselhos em Tupã e, por exemplo, o Conselho de Saúde, o executivo tem que indicar pessoas que estão ligadas à saúde, assim com a cultura, né? Tratando com respeito pessoas, o trabalho desse conselho, porque são pessoas que estão ligadas no assunto, que estão disponíveis para poder participar das reuniões, ou seja, que leva a coisa a sério. Então isso é muito importante. Então já mostra que o executivo vem fazendo o seu papel. E aí você em 2021 foi reeleito presidente. Não, na verdade... Ou foi em 2021 que você assumiu a cadeira de presidente? Foi que eu assumi a cadeira. Ah, sim, o Fábio Dias se afastou, Exato, o ex-presidente. isso. E aí você tomou posse como presidente. E como é que está o trabalho do conselho, assim, na sua visão? Você abraçou, vou pegar o boi pelo chifre, vou tocar o trem para frente? Não, então, essa última gestão, ela foi, assim, ela foi um mandato sucinto. O mandato da chapa é de 2 anos. Nós fizemos em apenas 1 ano, para que se tenha uma eleição agora, já nesse ano de 2022, para que a eleição do conselho não ocorra no mesmo ano que o prefeito é eleito, para que a gente sempre tenha uma alternância. A nossa proposta era dar uma revisada no nosso regimento interno, reestruturar o que fosse necessário, executar ao final da gestão a conferência de cultura e, se possível, né, fazer também os editais. Eu digo se possível porque nós fomos pegos de surpresa pela pandemia e a coisa ficou complexa, né? A gente não conseguia lançar os editais em virtude da situação que nós estávamos vivendo em nossa cidade. Conseguimos lançar um edital, conseguimos fazer toda essa revisão no nosso regimento interno. Talvez ainda não esteja o ideal, mas a gente já deu aquele pontapé. As coisas são construídas a muitas mãos, né? Isso, e é um processo paulatino. Sim. E as coisas são muito mutáveis, né? Exato. Então, hoje a situação político, financeira, estrutural e social é uma, daqui a 1 ano é outra. Então a gente precisa realmente ir revendo, né? As coisas mudam, o conselho também tem que mudar. Exatamente. E quanto à conferência, nós temos já um grupo de trabalho já fazendo toda a questão já estrutural para que ela ocorra. Fizemos uma pré-conferência de cultura para preparar também nosso conselheiro e o público da cidade também para a conferência de cultura. Aí entra aquele lado do poder executivo. A importância de você ter pessoas indicadas pelo executivo, porque você precisa de um elo. O conselho sozinho ele não consegue fazer nada. O conselho ele não tem um orçamento, né? Ele não tem o poder da caneta. Isso é com o executivo sempre. E realmente precisa ter uma afinidade muito grande entre o conselho e a prefeitura. Se bem que o conselho é um órgão fiscalizador do executivo, mas precisa trabalhar em comunhão, senão a coisa não acontece. Sim, e no executivo nós temos o Duda e o Caio, que são 2 pessoas que dão muito, além de nos darem toda a liberdade para o conselho estar trabalhando, eles dão muito respaldo para a gente. E nós conseguimos fazer uma pré-conferência de cultura com uma estrutura muito boa,
Foi muito bem organizado, eu participei. Então nós fizemos lá no Caican, né? Conseguimos colocar toda aquela estrutura de som, de iluminação, um coffee break muito bom. Trouxemos um palestrante de fora para a gente ter uma experiência diferente. E tudo isso graças ao trabalho do Conselho, né, primeiramente, que criou todo esse organograma, mas também graças ao respaldo que nós tivemos, tanto do secretário de Cultura, quanto do nosso prefeito municipal também. E a conferência já tem data, tem uma previsão? A previsão é para que ela ocorra no dia 29 de janeiro. Por que no dia 29? Porque o ano, vamos colocar assim, o ano fiscal do Conselho, pelo que está no regimento, ele termina no final de janeiro. E é interessante que essa conferência ocorra antes do término da gestão. Porque é na conferência que nós elegemos os representantes dos segmentos da sociedade, da sociedade civil. E nós precisamos já estar com os segmentos, já com seus titulares e suplentes eleitos, para que a gente possa também já planejar a próxima gestão. E já na primeira reunião, se possível, também a gente já começar a lançar as chapas que vão concorrer à diretoria, né, do Conselho para o próximo biênio. Vamos aproveitar, antes de eu fazer a próxima pergunta, agradecer a audiência aqui dos nossos leitores, Edu Shigueiro, presidente da Câmara aqui de Tupã, Dani Tanaka, nossa parceiraça do projeto Arte Transformando Vidas, Instituto Luiz Bertazzoni, Rogério Ballerman, do nosso vereador, o Gaspareto, e o Tutu, também vereador aqui de Tupã. Um abraço a vocês que estão acompanhando a nossa entrevista com o presidente do Conselho de Políticas Culturais, Tarcísio Vieira Mendes, que é um grande conhecedor da cultura. O Tutu está dizendo, parabéns, Tarcísio, pelo trabalho que vem fazendo como presidente do Conselho de Políticas Culturais. Se mostrou ser um ótimo presidente e grande conhecedor da cultura do nosso município. Está envolvido com a cultura faz muito tempo, é um grande parceiro, realmente. Só para o pessoal de casa entender, o sistema de cultura foi implantado em Tupã em 2011, inclusive foi o Luiz Carlos, ele está aqui presente, o Luiz Carlos Sanches, ex-vereador, ele que através, né, de parcerias com a administração da época, o professor Valdemir, também um grande abraço, ele de vez em quando também acompanha as nossas lives, criou o sistema de cultura. E o sistema de cultura ele prevê, né, a criação do Fundo de Cultura, do Conselho de Políticas Culturais e do Plano de Cultura. Todos esses equipamentos, todos esses implementos legais foram realizados aqui em Tupã. Então nós temos o sistema completo. Então, o Tarcísio é o presidente do Conselho de Políticas Culturais e ele ajuda a administrar o Fundo de Cultura e ajuda também o Executivo nas ações e programas e projetos que são desenvolvidos aqui em Tupã. Só para o pessoal de casa entender. Tarcísio, falei do fundo e do plano, que é o que o artista de Tupã sempre sonhou, em poder lançar mão de recursos que são do executivo, que são públicos, né, para poder investir na sua arte, para poder produzir, para poder difundir, né, fazer circular o produto cultural que é criado aqui em Tupã. Com a pandemia o negócio pegou, né, porque assim, o plano previa que o Conselho expedisse os relatórios mensais para a avaliação do próprio plano, se ele está funcionando ou não. A pandemia atrapalhou tudo. Atrapalhou. Nós não conseguimos, por conta da pandemia, fazer o lançamento dos editais, que é o instrumento legal que o Conselho dispõe para que façam que a verba chegue ao artista, né? E você, como presidente, eu queria te fazer até uma pergunta, até porque eu sou artista também, estou presidente do Instituto Luiz Bertazzoni, e o artista de Tupã, assim como acontece em outros municípios, sempre teve a vontade, por exemplo, o Instituto Luiz Bertazzoni realiza a Mostra Fênix de Teatro em outubro. Só que o edital que foi lançado para festivais previa a realização até julho. Ou seja, a tradição do Instituto vai ter que ser quebrada para poder se adequar ao edital. Então, o que o artista de Tupã, até me reivindica também, como eu fui secretário, como eu fui vereador, ainda sou cobrado, para que o artista pudesse ter, o fundo pudesse agasalhar a ideia, né, de o artista provocar
apresentar um projeto. Eu quero fazer a Mostra Fênix em outubro. Uhum. Vou lá e apresento o projeto, o conselho avalia, manda para o executivo e pode ser ou não contemplado com os recursos para fazer aquilo lá. Hoje o fundo não prevê isso. Não. Na sua opinião, agora como presidente ali, lidando com os problemas da cultura, o que você acha dele? Seria interessante, não seria? É algo que deveria ser discutido dentro do conselho, se de repente é um outro instrumento que a gente pode ter para conseguir levar essa verba do fundo para os artistas, visando a contrapartida para a sociedade. Sim. É algo interessante de se pensar. Até então nós só utilizamos essa forma de edital, né, no qual o munícipe, né, o artista, ele apresenta um projeto, ele entrega uma documentação que ele comprove que ele está apto a poder participar daquilo, mas de repente a gente pode também criar outras formas da comissão poder estar avaliando os projetos e poder também beneficiar a sociedade no todo, porque o artista ele é beneficiado podendo trabalhar, mas o grande ganho, a grande contrapartida é para a população, é para a cidade. Seria algo para se pensar e tentar se estruturar, né? E de forma legal, de forma lícita, a gente conseguir gerir o fundo também desta forma. Sim, claro que não todos os recursos, porque eu sei que existem verbas que são específicas e tem que ser usado. Então, possivelmente, uma porcentagem poderia ser destinada. Enfim, mas foi uma opinião minha e por isso que eu queria saber a sua opinião. O Conselho já fez a última reunião do ano? Deste ano, já. Deste ano. Já. Aliás, nós não fizemos, acho que foi em dezembro, né, a última reunião, né? Sim, que eu acabei me atrasando, não fui, Isso, eu queria participar. Então, as reuniões acontecem sempre na segunda quarta-feira de cada mês. De cada mês. Agora, entrando o próximo ano, nós vamos fazer também, justamente porque nós temos essa emergência, né, a necessidade de se executar essa conferência de cultura. Então, nós precisamos dos conselheiros lá para que a gente possa apresentar aquilo que o grupo de trabalho já discutiu e tudo que a gente já estruturou para passar para eles, para ter apreciação do conselho e também para a gente já levar a demanda para a secretaria para poder executar essa conferência, porque o conselho ele pede, né? Mas quem executa, por fim, acaba sendo a Secretaria de Cultura. E o executivo, né? O executivo. E eu estou dentro do conselho, mas eu também estou dentro da secretaria. E eu sei como que é a correria para poder se fazer as coisas acontecerem. A dona Tamimi também, dona Tamimi Borsato, gerente geral do nosso museu em Diavanuíri, também está acompanhando a nossa live. Adriana Monteiro, um grande abraço a todos vocês que estão acompanhando. Tarcísio, como que o conselho, como que está sendo realizada a escolha dos conselheiros, né? Quais são os trâmites? Quem pode votar, quem pode participar? É na conferência? Pode ser feita uma reunião extraordinária para a eleição? Como é que está funcionando? Até então, a gente estava organizando o conselho assim, por indicações, né? Mas a conferência está vindo aí para que os conselheiros, para que as pessoas, os segmentos possam, eles, de forma democrática, escolherem seus representantes. A conferência ela vai funcionar justamente para isso. A gente vai fazer dentro do nosso cerimonial, né? Dentro do nosso rito, a gente vai fazer toda aquela estrutura protocolar, mas os segmentos eles vão se reunir em privado, né? E nessas reuniões eles vão eleger um representante como suplente e um representante como titular para o segmento. Feita essa eleição, eles apresentam a conferência e a gente anuncia quem serão os integrantes para a próxima gestão do conselho. Isso, para o próximo biênio. Esses são os eleitos através da sociedade civil, né, para os segmentos. Agora, o restante, né, os 50% do executivo, o prefeito que escolhe. Exato. E tem o secretário de Cultura e o diretor de Cultura, que são membros natos. O secretário como titular e o diretor de Cultura como suplente. Ótimo. 2021 foi um ano muito atípico, por causa da pandemia e tudo mais. O Conselho, mesmo assim, né, trabalhou ativamente. Você está exercendo, além como você está
a pandemia impediu, fechou a biblioteca, você está fazendo outras funções, a gente sabe, você é um super companheiro, você não se nega a fazer nenhum tipo de trabalho. E além disso, como presidente do conselho, um apanhado geral, assim, um panorama geral, foi positivo, o conselho andou, as coisas aconteceram, na sua opinião? Assim, na minha opinião, dentro do possível a gente conseguiu andar de forma até que positiva, assim, o saldo foi positivo, nós conseguimos, tudo aquilo que foi proposto no início dessa gestão foi feito. Não 100% ainda, porque nós ainda não fizemos a conferência, mas fazendo a conferência a gente vai conseguir fechar esse trabalho com chave de ouro. Claro que a gente queria ter feito mais ações, né? A gente queria ter mais editais, nós queríamos uma adesão maior no edital, tínhamos uma baixíssima procura, mas tudo isso é em virtude do momento que nós vivemos. E além disso, você, falando de editais, você fez parte das comissões de avaliação dos projetos. Eu participei de todas as comissões até então, como presidente da comissão, inclusive. Né? Então, no primeiro edital, no Manancial, nos 3 editais da Aldir Blanc e agora nesse último edital também. E é nítido, assim, a gente vê que a baixa procura que nós tivemos nesse último, talvez pela pandemia, pelo receio das pessoas e talvez muitos não tiveram também acesso à informação. Nós tivemos uma documentação exigida assim, que é necessário de certa forma também para que se tenha a licitude no processo, né? Mas nós tivemos uma baixa procura. Tanto é que sobrou recurso nesse último edital. Né? Nós não conseguimos distribuir para todos. E esse dinheiro do recurso que sobrou, né? É do fundo. É do fundo. Ele não sai do fundo, ele fica lá para a próxima gestão. Ele é cumulativo. Creio que não. Ele volta para o município, mas para o próximo ano a gente vai ter um novo orçamento. Ah, tá. Então ele não fica no fundo de cultura. Não, esse que sobrou não vai ser gasto, não vai ser investido, nada. Não, ele volta para o município. Por isso que é muito importante, até fica aqui, ó. O pessoal de Tupã, os artistas de Tupã, fiquem atentos aos editais que a prefeitura abre, né? Eles são divulgados amplamente na imprensa, aqui no Mais Tupã, toda hora tem live aqui. Então fique atento, é muito importante que o artista de Tupã faça uso desses recursos, para esse recurso ser investido na cultura. Aliás, é uma cadeia, né, de produção, não é só o artista. O músico ganha, mas o eletricista também ganha, o iluminador também ganha, a maquiadora também ganha, quem mexe com a edição ganha, e o dinheiro é investido aqui na nossa cidade. Tarcísio, para finalizar, eu vou fazer até uma pergunta que o Diego... Qual é a pergunta que você gostaria que eu tivesse feito, mas não fiz? Algum assunto que você queira falar, um recado de final de ano, porque nós estamos beirando aí a virada do ano. Esse aqui é o último programa Cultura e Café desse ano de 2021 e claro, esperamos, né, em 2022 muito melhor e cheio de novidades, mas... Olha, pergunta em si, assim, eu não consigo pensar agora, né? talvez eu pense em tantas que aí a gente fica com o tempo um pouco escasso. Mas, assim, eu gostaria de agradecer a todos os meus companheiros do Conselho de Cultura. Né? Sim. O motivo de eu estar lá e estar trabalhando é pela cultura, mas isso é graças a eles. Né? Eu agradeço a confiança que eles depositaram em mim e agradeço também a oportunidade. Os companheiros meus da diretoria também, que me convenceram a entrar na diretoria. O motivo maior de eu estar lá é porque eu confio no trabalho deles e tenho muito companheirismo por eles. Fico feliz do conselho, da forma como o conselho está estruturado, da pluralidade que existe no conselho. Isso é um ganho muito grande para a cultura da cidade. Gostaria que mais pessoas se interessassem pelo Conselho de Cultura, mas isso daí talvez seja uma missão para o Conselho para daqui adiante, né, para levar o Conselho a mais cidadãos e mais munícipes e trazer essas pessoas para dentro do Conselho também. Sim. Agradeço também o pessoal da Secretaria, nós estamos com uma equipe sucinta, mas muito ativa. A pandemia, né, ela veio para mexer um pouco na nossa estrutura de forma assim,
muito pesado, assim, muito triste, mas também ela abriu oportunidades para a gente poder sair daquela zona de conforto. Eu mesmo me via só dentro da biblioteca, trabalhando como bibliotecário e ponto. A pandemia me levou para a vigilância sanitária, me levou para a Caixa Econômica Federal, onde eu pude estar atendendo as pessoas lá no auxílio emergencial. Me levou para dentro da Secretaria de Cultura, onde eu pude estar aprendendo muita coisa, aprendi muita coisa e aprendo a cada dia com o pessoal lá da Prefeitura, aprendo muito com o nosso secretário de Cultura, o Duda, que é um parceiraço, está sempre junto com da gente, lá, o pessoal da Cultura. E toda aquela equipe lá, uma equipe muito boa, Diego, André, Sassá, Leone, Derval, o Índio, o Betão. Então, tudo aquilo lá virou uma grande família para a gente. Dá muito trabalho, a gente tem muito trabalho, só que a gente se diverte tanto e a gente trabalha tão bem que a demanda acaba sendo suprida e a gente acaba tendo uma gratificação muito grande no final. Foi interessantíssimo a gente ter saído eu principalmente ter saído daquela nicho lá da biblioteca, né? Da caixinha. Da caixinha, exatamente. Respirar Expandir um pouco fora né? Expandir os horizontes. Exatamente. E eu me vejo assim como um bibliotecário muito mais atuante agora, porque eu também estou dentro, estou olhando a cidade do lado de fora da biblioteca. A gente pode estar expandindo os serviços e disseminando muito mais informação através do aparelho biblioteca. Essa questão mesmo da gente, de repente, estar levando a biblioteca para outro setor da cidade, para mim é um ganho muito grande para a cidade. Não que se leve para lá, mas que se leve, não a biblioteca inteira, mas parte da biblioteca. Expanda os trabalhos, né? Exato. Nós temos a Zona Leste, que precisa também de uma biblioteca. Nós temos os distritos de Tupã também, que precisam também de bibliotecas setoriais. De repente, quem sabe, vem um projeto muito bom, a gente consegue ter a Biblioteca Tobias Rodrigues no centro, mas também fazer essas setoriais, né? Exatamente. Como acontece nas grandes cidades, nas cidades que investem mais nessa parte da leitura. Bom, como você não achou nenhuma pergunta, eu vou fazer a última pergunta, que é claro que eu não poderia deixar de fazer, né? Que é o que está em discussão. A fusão educação, cultura e esporte. Na sua opinião, como presidente do conselho, o que você acha dessa ideia? Você já analisou? Eu penso assim, às vezes a gente fica com... Toda mudança causa receio. Toda mudança causa um pouco de medo, não por usar essa palavra. Como presidente do conselho, eu sempre via a Secretaria de Cultura como uma pasta independente, né? Talvez, eu não conversei ainda com o prefeito ou com as pessoas que estavam à frente desse projeto para saber qual que é o ponto de vista deles. Talvez a gente tenha até mais possibilidades, mais orçamento. A gente está indo para a Secretaria de Educação, né, que tem um grande orçamento. Mas eu prefiro esperar para ver, né, sabe? Eu fico meio que pisando em ovos, fico um pouco receoso. Certo. Eu acho que a classe cultural em si, os artistas, enfim, todos os envolvidos pensam como você, né? Precisamos esperar para ver. Claro que soa como um retrocesso, né? Confortável não estou, mas eu acho que eu confio no trabalho do Caio, do prefeito, no trabalho do Renan, no trabalho do Duda, enfim, da equipe toda. E esperamos que realmente seja positivo para a cultura de Tupã, porque a gente realmente precisa disso. Né? Assim, com certeza, se eles estão fazendo dessa forma é porque a gente tem um embasamento técnico para que isso aconteça e para que a coisa assim evolua, né? A gente tenha mais amplitude nos trabalhos e consiga com mais seriedade estar atendendo todas as demandas da população. Tomara que os deuses do teatro o ouçam. Bom, nós estamos rumando para o finalzinho. Dá um abraço para Heloísa Demarque, que está acompanhando, a Rose Sanches. O Dedo, acompanhando de novo o Dedo. Forte abraço, meu querido. A Vera Cristina Fagundes, mãe da Vanessa, que era do Chalivan. Olha, tem bastante gente assistindo, gente bacana. Tarcísio, eu não poderia deixar de fazer a entrevista com o bibliotecário e não dar um livro de presente, né? Eu vou dar um livro, dois, na verdade,
Um livro de poesia chamado Poucas Palavras, é um livro pequenininho e realmente é muito bacaninha, eu gostei de ler, mas eu gostaria muito que você lesse. Esse era meu, eu estou te dando porque eu gostei muito. E esse daqui é um livro novo, O Evangelho de Tomé, Espiritualidade, para você, espero que goste. Opa, muito obrigado. Só uma lembrança do Cultura e Café, do Portal Mais Tupã. A gente sempre trata com bastante carinho os nossos convidados, porque afinal de contas, vocês nos dão a honra de recebê-los aqui, contar um pouquinho da história de vocês, do trabalho, enfim. Então, fica o espaço aberto para você se despedir, deixar uma mensagem de final de ano, enfim, o espaço é seu. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, pela abertura aqui no canal. Agradeço ao pessoal que teve a paciência daí de estar ouvindo o bibliotecário. A gente carrega um estigma muito grande dentro dessa profissão, né? Que é como aquela pessoa chata, rancinza, sisuda, o famoso do silêncio. Exatamente. Mas convido a todos a estarem procurando a Biblioteca Pública Municipal de Tupã. Nós temos um acervo excelente. Liguem na Secretaria de Cultura. Eu estou à disposição, estou lá dentro da secretaria, a gente tenta atender todos os usuários da melhor forma possível e tomara, né, que logo a gente tenha uma biblioteca física novamente, a gente possa fazer uma grande reinauguração dessa biblioteca e convidar toda a população para dentro dela. E não só para a biblioteca também, mas para dentro do conselho também. Procurem o Conselho de Cultura, procurem os conselheiros, convido aos artistas que procurem aqueles que representam seus segmentos, levem suas demandas para o conselho e nos provoquem para que a gente possa estar se mexendo e estar tentando da melhor forma possível atender a todos. Sempre buscando a melhoria dos serviços e a disseminação cultural dentro da nossa cidade. E que 2022 seja cheio de paz e prosperidade. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Cultura e Café aqui no Portal Mais Tupã. Muito obrigado, Tarcísio, pela presença. Quero agradecer a sua esposa, tá? A esposa, né? Minha esposa, sua esposa. Gabriela. Como que é? A Gabriele. Agradecer a Gabriele pela paciência de ter esperado a gente bater esse papo aqui com vocês. E, claro, agradecer vocês, a sua audiência, que está sempre aqui mandando recados, acompanhando e dividindo com seus amigos, companheiros aí, as nossas lives. Tá no fim mais um programa Cultura e Café, o último desse ano. Então, eu quero desejar a todos vocês aqui que estão nos acompanhando, de Tupã, da região, enfim, de onde você estiver nos assistindo, um feliz ano novo, feliz 2022, que todos possamos alcançar os objetivos, concretizar os nossos sonhos, galgar, né, saúde, paz, alegria, muita prosperidade, porque a gente merece. Esse 2021, 2020 foram 2 anos muito tensos, perdemos muitos amigos, perdemos artistas aqui de Tupã, então a gente espera que 2022 seja muito positivo e que vocês tenham muita paz, saúde, prosperidade e, claro, muito, mas muito café. Fiquem com Deus.